Hoje é? Hoje é calor latente. Hoje é calor latente, turminha. Vamos estudar o que é calor latente? A gente já viu calor sensível. Na verdade, a gente já viu dilatação, calor sensível, a gente já viu termometria. Fizemos alguns exercícios para aplicar isso, correto? Agora nós vamos ver o famoso calor latente. Então, como eu disse, hoje é aula 6 e nós vamos falar de calor latente, tá? Sem enrolação, bora pro calor latente, tá? Primeiro vamos fazer uma lembrança, turminha, fazer lembrança. O que a gente estudou lá sobre o calor sensível, né? A gente nem chamou muito de calor sensível, chamou só de quantidade de calor, mas agora eu vou diferenciar, vou falar que é a quantidade de calor sensível. Já explico por quê. Tá? E a gente viu que era esta formulinha, né? O que é esta formulinha, professor? Vamos entender para não ficar decorando aí. Ah, professor, é a formulinha do que macete, né? Aqui o pessoal põe um T ao invés da letra teta e fica aqui macete. Vamos entender. Essa formulinha me diz aqui, aula passada, na verdade, acho que aula 3, né? Aula 4 e 5 foi exercício. Ela me fala a respeito de qual a quantidade de calor que eu necessito para uma determinada variação de temperatura. Vamos lá. Imagina que você vai esquentar água para fazer café, né, para poucas pessoas, umas 2, 3 xícaras de café. Então você tem uma certa massa de água e você vai esquentar e causar uma variação de temperatura nela. É lógico que a quantidade de calor necessário para esquentar essa água está na razão direta, é diretamente proporcional à massa. Uma coisa é esquentar 3 xícarazinhas de água, outra coisa uma caneca de 1 litro. Quanto mais massa, maior a quantidade de calor eu necessito para aquecer. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Agora, é lógico que se eu vou aquecer essa água em um dia de verão, tá 32 graus Celsius, eu quero levar ela até 100, eu só preciso aí de 68 graus Celsius de variação de temperatura. Mas eu tô num dia de inverno, tá? 1 grau Celsius, eu quero esquentar a água até 100, a variação de temperatura maior, eu preciso de maior quantidade de calor. É isso que essa equação fala, é só disso, não tenho que memorizar, tenho que entender. Professor, e esse Czinho mesmo aí, esse é o calor específico, ele é específico para cada substância. Por quê? Porque esquentar, quando eu forneço calor, varia a temperatura, mas essa mudança de temperatura, que está ligado ao grau de agitação daquelas moléculas, depende daquele como estão ligadas aquelas moléculas, né? Depende de um monte de fator. Isso aqui vai simplesmente dizer, ó, para a água eu preciso de uma certa quantidade de calor para uma determinada variação de temperatura e massa. Para o alumínio, outra substância, tá? Para certa massa, eu preciso de uma certa quantidade de calor para variar a temperatura. Isso aqui vai diferenciar as substâncias. Essa foi a aula 3 nossa. 4 e 5 foi de exercício. Tá legal? Agora a gente vai falar de calor latente, não de calor sensível. Mas antes eu resolvi pegar lá do dicionário a palavra latente. Por que é chamado de latente? O que é latente, né? Já usou essa palavra? Está acostumado com esse vocábulo? O que é latente? Que está oculto, que não aparente, tá? Que não se manifesta exteriormente. Vamos ver por que a gente usa essa expressão para o calor latente? A gente já sabe, você já deve saber isso desde sempre, que quando um corpo recebe ou cede calor, ele vai poder variar a sua temperatura, mas ele também pode mudar de estado, né? Um corpo quando ganha calor, a temperatura aumenta, perde calor, a temperatura diminui. Ou pode acontecer que o corpo recebe calor e está mudando o seu estado de agregação molecular. Ele está saindo de um estado sólido para um líquido ou de um líquido para vapor. Ou ainda ele perde calor, é o vapor condensando, voltando para o líquido, é o líquido solidificando. Ok? Você tem vivência com isso no seu dia a dia, né? Você já viu um gelo derreter, você já viu água congelar. Legal? Bom, durante a passagem aí nesse estado de agregação, nessa mudança de estado físico para o outro, a temperatura fica inalterada. É aí que entra o calor latente. O que a gente chama de calor sensível é quando a gente fornece calor e a gente vê que a temperatura está mudando.
Agora, é possível fornecer calor para um corpo e ele não esquentar? Ou tirar calor de um corpo e ele não esfriar? É possível isso? É bastante estranho, mas é possível, tá? Quando que isso é possível? Quando que eu dou calor ou tiro calor de um corpo e a temperatura fica inalterada? Só durante a mudança de estado físico. Só durante a mudança de estado físico, sólido para líquido, líquido para sólido, líquido para vapor, vapor para líquido. Durante a mudança de estado físico, a temperatura fica inalterada. Professor, e o que acontece com a energia fornecida? Ela está ajudando a quebrar as ligações moleculares, tá? Fazendo com que a substância troque de estado, ok? Tranquilo, tá indo? Então tem dois tipos de calor, que eu chamo de sensível, que há uma mudança de temperatura, e aquele que o calor está escondido, ele é latente, porque você fornece calor e a temperatura não muda. Tá legal? É disso que nós estamos falando. E aí, quais são os estados físicos que a gente conhece? Sólido, né? Líquido e gasoso. São os três estados físicos da matéria. Professor, eu já ouvi dizer que tem um terceiro e quarto, né? Tem o plasma, tem lá o... Enfim, é verdade. Podemos falar de quinto estado da matéria, mas para nós é que só interessa esses três, tá legal? Deixa eu sair aqui da frente. Então, além desses estados, essas mudanças de estado recebem nominhos que a gente tem que conhecer, né? O sólido, quando um corpo sólido ganha calor, a temperatura aumenta até um certo ponto, para de aumentar porque o calor que eu vou dando vai sendo usado para mudar o estado físico da matéria, tá? O estado de agregação. Então eu dou calor e ele fica escondido, eu não vejo a temperatura aumentar. Ele só aparece porque eu vejo que ela está mudando de estado, tá? Então, esse processo chama-se fusão. Se eu pegar o líquido e continuar dando calor, as moléculas no líquido que tem mais liberdade que no sólido elas estão vibrando mais fortemente ligadas, né? Tem uma força de coesão muito grande entre as moléculas. No líquido essa força de coesão é muito menor. As moléculas estão mais livres, né? Se movendo dentro do líquido. Mas se eu fornecer mais calor, elas ganham mais energia, mais vibração e elas começam a se distanciar e ter uma interação muito menor, uma força de coesão muito menor. Eu estou saindo do estado líquido para o gasoso, é a vaporização. Eu posso esfriar o líquido e fazer o processo contrário. Retiro o calor de um vapor e ele vai para o estado líquido. Você já deve ter visto, né? Esse nome é condensação ou liquefação. Você já deve ter visto quando você põe um copo de água, né, bem gelado e você começa a ver que do lado de fora do copo começa a formar gotículas. É o vapor d'água que está presente no ar, entra em contato com o copo retira calor, eu saio do estado gasoso para o estado líquido. É o vapor voltando para o estado líquido, o vapor que está presente na atmosfera. O líquido, se eu esfriar, você já deve ter visto a água quando começa a congelar uma bebida qualquer, ela começa a voltar, perdendo o calor, ela começa a voltar para o estado líquido. Esse nome é a solidificação. Tá legal? Ainda temos aqui mais duas passagens um pouco estranhas, que é do sólido direto para o gasoso. Parece que a naftalina faz isso, não sei se vocês já viram naftalina. O iodo parece que também faz isso, não sei se todas as substâncias fazem isso, mas sob determinada temperatura e pressão, as substâncias podem passar do estado sólido para o estado gasoso aí direto, e isso aí recebe um nome, a gente chama de sublimação. Quando eu saio de um estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido. O gelo seco, né, que a gente chama de gelo seco, que na verdade é CO2 comprimido, ele sai do estado sólido, não passa pela fase líquida, daí o nome gelo seco, direto para o gasoso. Isso chama sublimação. E tem a sublimação inversa aí, né? Que alguns chamam só de sublimação, outros chamam de sublimação inversa, quando eu volto do gasoso para o sólido sem passar para a fase líquida. Isso a gente está menos acostumado a ver no nosso dia a dia. Tá? Tirando a naftalina que alguns põem na gavetinha lá por causa de barata e ela desaparece, não foi a barata que comeu, ela sublimou, saiu do estado sólido para o gasoso. Mas é mais raro a gente ver isso. Continuando aí. Continuando, calor latente. Vamos lá. Professor, mas afinal de contas, como é que calcula isso? Vamos ver.
A mudança de estado só ocorre, né, como bem está escrito aí, em condições específicas de pressão e temperatura. O gelo, por exemplo, né, que você está acostumado. O gelo na pressão de uma atmosfera, uma pressão ao nível do mar, a 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo. É quando ele começa a sair do estado sólido para o estado líquido. O gelo pode mudar de estado a outras temperaturas, se a pressão dele for maior ou menor que uma atmosfera. Então, quando a gente fala que alguém está mudando de estado e tem uma temperatura de fusão ou tem uma temperatura de ebulição, temperatura de fusão, eu estou saindo do sólido para o líquido, ou ebulição, eu estou saindo do líquido para o vapor, a gente está especificando que isso acontece exatamente a uma determinada pressão e uma determinada temperatura. O gelo sai para o líquido, a pressão de uma atmosfera 0 graus Celsius, a água sai do líquido para o vapor, a pressão de uma atmosfera, a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Esses valores são bons a gente ter em mente, embora é sempre dado, mas é legal a gente ter em mente. E como é que eu calculo essa quantidade de calor, professor, que não tem variação de temperatura? Essa quantidade de calor eu calculo porque ela é proporcional à massa, a gente sabe disso. Você sabe que fundir, derreter 500 gramas de gelo é necessária uma certa quantidade de energia. Se você pôr lá no sol para receber energia, vai demorar um certo tempo para ele fazer isso. Já se eu tiver 1 quilograma de gelo, é um tempo maior porque eu preciso de mais energia. Então essa quantidade de calor é proporcional à massa. E ela depende de um calor específico também. Só que esse aqui a gente chama de calor específico latente, porque é aquele que a gente utiliza só durante a mudança de estado, quando não está ocorrendo a mudança de temperatura. Foi? Ó, esse calor latente a gente pode determinar ele pela quantidade de calor necessária para fundir uma certa massa ou para vaporizar uma certa massa ou voltando, né, para condensar uma certa massa ou para solidificar uma certa massa. Esse calor latente da fusão, que é do sólido para o líquido, ou da solidificação, que é o contrário do líquido para o sólido, é o mesmo. A gente vai ver isso em exercício, tá? Descer para a gente ver em exercício. É o mesmo para a mesma substância. Só que num caso eu ganho calor, no outro eu perco calor. Então esse sinal do que a gente vai ver direitinho com o exercício. Unidade disso, tá? A unidade de quantidade de calor usual é a caloria e a massa a gente usa o grama. Então o calor latente é dado em calorias por grama. Já dou exemplo. No sistema internacional, galera, SI, anota aí. SI a gente usa, você já viu lá na mecânica, a gente usa energia em joule e a massa em quilograma, tá? Então é o joule por quilograma. Tá indo aí, né? Então vamos lá. Vamos falar da curva de aquecimento e fazer um exemplo. E depois eu vou separar exercícios nível FUVEST, AFA, ITA, SPSEX, Escola Naval, EFON, para a gente trabalhar com essa coisa do calor latente. Tá aqui, vamos fazer uma curva de aquecimento. O que é essa curva de aquecimento? É uma curva que vai me mostrar como se comporta a temperatura, tá, de uma determinada substância em função, vou sair da frente, em função da quantidade de calor recebida. Tá legal? Isso aqui é uma curva, mas eu vou fazer mais qualitativamente do que quantitativamente. Vou botar aqui mais a visão qualitativa. Não estou preocupado com o cálculo aqui ainda. Vamos pensar numa substância que a gente conhece. Vamos fazer uma curva para uma substância que a gente conhece muito bem, chamada água. Vamos supor que nós estamos na pressão de uma atmosfera, ok? Pressão ao nível do mar. E vamos pensar na água a menos 5 graus Celsius. Se a água está a menos 5 graus Celsius, em que estado físico ela se encontra? Sólido. O que acontece se eu fornecer calor para a água? Se ela não está na temperatura de fazer a fusão, que é o zero, se eu forneço calor, a temperatura sobe. Esse calor é o calor sensível, veja a temperatura subir. E ela sobe até quando, professor? Ela sobe até atingir a temperatura de fusão.
E assim acontece com toda substância. Nós estamos falando da água. Ó, forneci calor, a temperatura subiu. Até quanto? Até zero. Chegou na temperatura de mudança de estado. Eu entrei na fase de calor latente. Eu continuo fornecendo calor e eu vou medir a temperatura zero. Forneço mais calor, meço a temperatura zero. O que está acontecendo? Calor latente. Ele está escondidinho. Ele está sendo usado para quebrar o estado de agregação molecular. Tá? Você já fez aquelas festas ou aquelas reuniões que você acaba colocando bebida em algum recipiente com muito gelo? Depois no outro dia você vai lá, olha, ainda tem gelo, um pouco de gelo boiando lá ainda. Aí você vai lá e põe a mão, nossa, tá bem gelado. E você fala, parece que não mudou nada a temperatura de ontem para hoje. Não mudou, está sendo feita a fusão e a fusão está sendo feita e a temperatura é inalterada, né? É o nosso calor latente. Eu forneço calor, olha lá, eu andei no eixo do calor. Forneci calor, temperatura zero. Forneci calor, temperatura zero, tá? Ok? Chega uma certa hora que eu derreti todo o gelo, eu fundi todo o gelo. Se eu fornecer calor, voltei na situação de calor sensível. Forneço calor, a temperatura sobe. Mas também não sobe indefinidamente, gente. Eu vou fornecendo calor, agora se a temperatura sobe é calor sensível. Eu estou fornecendo calor, a temperatura sobe. Sobe até um ponto de que é o próximo mudança de estado. Que a gente sabe que se eu estiver na pressão de uma atmosfera, tá? E a substância é água, esta temperatura é de 100 graus Celsius. Quando chegar aí, atingir novamente temperatura de mudança de estado. Agora eu entro na fase de calor latente. Você está vendo que calor sensível e latente são só nomes, né? São só nomes para diferenciar, né, o que está acontecendo com a energia que eu estou dando. A energia é o calor. Só que eu dou o calor, a temperatura sobe. Tem situação que eu dou o calor e eu não vejo a temperatura subir. Tá? Quando eu atingo 100 graus Celsius, eu forneço calor, olha lá, andei aqui no eixo do calor, ó, dando calor, a temperatura não sai de 100. Já viu aquelas diquinhas para economizar gás? Quando a água estiver fervendo, abaixa o fogo, né? Água fervendo, abaixa o fogo. Por quê? Quando a água está fervendo, ela atingiu a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Então, se eu deixar em fogo alto, eu estou fazendo a água vaporizar mais rapidamente, né? A ebulição fica mais rápida. Eu estou mandando mais água para o espaço, mas a temperatura não saiu de 100 graus Celsius, tá? Se eu baixar o fogo, mantendo a chama necessária para manter a ebulição, a temperatura continua a 100 graus Celsius. Eu estou mandando só água para o espaço numa taxa menor. Ou seja, se eu tiver que cozinhar um alimento, o que importa é que ele está na água a 100 graus Celsius. Então, com água em fogo alto ou fogo baixo, a temperatura é a mesma, o tempo de cozimento é o mesmo. Só que numa situação você gasta mais gás, na outra você gasta menos gás. Então, diquinha para economizar gás. Você quer cozinhar o alimento ou jogar água para o espaço rapidamente? Ah, cozinhar o alimento. Atingiu 100, água em ebulição, formou lá as bolinhas, fogo baixo. Só mantém lá as bolinhas, fogo baixo, a temperatura é 100 graus Celsius, beleza? Depois que eu conseguir vaporizar toda a água, se eu conseguir conter esse vapor dentro de um recipiente, eu posso fornecer calor e aí eu tenho a temperatura volta a subir. Legal? Tá indo? Então essa é a curva de aquecimento. Esse primeiro trecho aqui é calor sensível, por isso eu pus um S aqui, ó. A temperatura está aumentando. Esse trecho aqui, ó, é onde eu tenho o calor latente, que eu estou pondo um L, que significa que a temperatura não aumenta, mas a energia está sendo usada para alguma coisa, para quebrar a ligação molecular, mudar o estado de agregação molecular. Agora, aqui novamente, a temperatura subiu, aí calor sensível, é o Q macete, né, que é igual a MC delta teta lá. Aqui o calor, de novo, está escondidinho, porque ele está só mudando o estado de agregação, é o calor latente, e aqui a gente volta para o calor sensível. Tá legal? Continuando aí, aqui onde é calor sensível, o tempo todo ele está no estado sólido, não está derretendo o gelo, tá? Chegou aqui, lá no zero, eu tenho gelo a zero, sólido. Agora eu forneço calor, eu tenho sólido no começo,
No meio eu tenho sólido mais líquido, eu tenho os dois que estão coexistindo na mesma, dois estados de agregação na mesma temperatura, sólido mais líquido. Então ele começa sólido e ele termina líquido. E no meio eu tenho a mistura sólido mais líquido. Forneço calor e aqui eu tenho só líquido. Aqui eu não posso ter os dois estados. Lógico que eu estou pensando a uma pressão de 1 atmosfera. O efeito da pressão aí é uma aula mais para frente. Tá? Aqui eu chego líquido a 100 graus Celsius. No meio do caminho eu tenho líquido mais vapor. Tá? E no final eu termino, eu tenho só vapor. Fechou? Vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que calcula essas coisas aí. E depois, na aula 7, eu vou pegar também uma quantidade de exercício para a gente resolver. Provavelmente aula 7 e 8 eu vou só resolver exercício. Tá? Então, vamos lá. É o gráfico que eu tinha lá, pus para cá, estou pensando que é a água, estou supondo que eu tenho 100 gramas de água e eu vou analisar esse processo aqui de maneira quantitativa agora. Vamos fazer continha. Tá? Vamos calcular qual é a quantidade de calor necessária para esse aquecimento, a quantidade de calor necessária agora para esta fusão, agora para esse aquecimento e depois para essa vaporização. Vamos ver a quantidade de calor? Vem contigo. Na parte onde está havendo um aumento de temperatura, já dissemos, a gente chama de calor sensível. E essa quantidade de calor é o MC delta θ. Colocando números, veja que aqui não é um exercício. Então, os números eu que estou dando aqui agora. Estou supondo uma massa de 100 gramas. O calor específico aqui é do gelo e não da água. Então, isso vai ficar mais claro em exercício. O calor específico do gelo não é 1 caloria por grama grau Celsius, como a gente está acostumado. É em torno de meia caloria por grama grau Celsius. Isso não é um número a ser memorizado. A minha preocupação é que eu ponho os números aqui e você acha que porque eu memorizei você tem que memorizar. Não é necessário a memorização. Então se eu tiver 100 gramas de água com 100 gramas de gelo, a água no estado sólido, calor específico, meia caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? Cada meia caloria que o gelo recebe por cada grama dele, a temperatura dele sobe 1 grau Celsius. Aqui eu estou vendo que a temperatura subiu de menos 5 para 0. Então subiu 5 graus Celsius. Se eu fizer essa continha, é só uma conta, 100 vezes meio vezes 5 dá 250 calorias. Então essa aqui é na fase sensível. Professor, agora cheguei na parte de calor latente. Isso! Então é a quantidade de calor latente. Só que é o LF. Esse F é de fusão. Esse F é de fusão. Ou seja, o gelo saindo do estado sólido para o estado líquido. Colocando números. E esse 100 foi eu que supus, tá? E esse 80 você não tem obrigação nenhuma de saber. Você tem que ver no texto, o texto vai ser dado lá na hora da prova, do concurso. Esse 80 é o calor latente de fusão do gelo. O gelo, quando atinge 0 graus Celsius, somente quando estiver na temperatura de fusão, ele precisa de 80 calorias para cada grama de gelo que derrete, que funde. Tá? Então, para fundir 100 gramas, se eu preciso de 80 calorias por grama, essa conta difícil aí, né? Que é de 8.000 calorias, né? O grama vai embora com grama, sobra calorias. Aqui também, né? O grama corta com grama, graus Celsius com graus Celsius, sobra caloria. Ok? Então já calculei na fase sólida, agora sólido virando líquido, que é a fusão, vou voltar para cá, vou calcular também. Tô de novo agora quando eu estou aqui, ó, eu estou na fase de calor sensível. Ó. S é para sensível, L latente, S sensível, L latente. Botando o número, a quantidade de calor para pegar água a 0 e levar a 100. Qual quantidade de água? Estou supondo 100 gramas. É 100 gramas. Calor específico da água na fase líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. Embora seja o padrão, embora seja um número muito comum da gente usar durante o nosso curso, é dado na prova, tá? A variação de temperatura de 0 para 100, você está careca de saber fazer essa conta, de 0 para 100 é 100. Fiz conta. Olha só, 10.000 calorias, 100 vezes 100 vezes 1, 10.000 calorias.
E por último, eu vou calcular aqui nessa fase novamente calor latente. Eu estou pegando 100 gramas de água, tá, a 100 graus Celsius e vou transformar em vapor a 100 graus Celsius, né? Não vai mudar a temperatura, eu estou no latente. Então é só usar essa formulinha. Então, QL é igual a 100, massa é 100, calor latente de vaporização é 540. É um número a não ser memorizado, tá? Só que é o calor latente de vaporização. E se eu estiver voltando, professor? Uma coisa é vaporizar, sair do líquido, estou saindo do líquido para o vapor. E se eu quiser voltar, é menos 540, tá ok? Mas vamos ver isto em exercício, tá legal? Então se eu fizer essa conta, 100 vezes 540 dá 54 mil calorias. Bora colocar os números no gráfico para ver como é que fica, tá? Meu apontador sumiu. Tá aqui. Vamos colocar os números no gráfico para ver como é que fica. Fiquei pequenininho aqui para não atrapalhar. Os números provavelmente você não lembra mais, estou colocando aqui. Eu calculei o calor sensível para levar o gelo de menos 5 a 0, deu 250 calorias. Depois eu calculei o calor latente para derreter o gelo, deu 8.000 calorias. Depois eu calculei o calor sensível para esquentar a água até 100, tinha dado 10.000 calorias. E por último o calor sensível, o calor latente, perdão, para vaporizar completamente 100 gramas de água, foi o que a gente utilizou no slide anterior. Botando os números aí, né? Só que eu estou fazendo o seguinte, não sei se você notou aqui, eu vou trocar esse caloria, para os números ficarem menor no gráfico, eu vou trocar esse caloria aqui por quem? Por quilocaloria, né? Quilo é 1.000, então já está multiplicado por 1.000. Então vamos lá colocar o número para você entender. A primeira fase, o número que aparece aqui, ó, é 0,25 vezes o K, que é 1.000, é 250. 250 calorias para ir de menos 5 para 0. Tá aqui, ó. Agora, eu vou dar mais 8.000, né, galera? Então, eu tinha 0,25 quilocalorias, vou dar mais 8.000. 8.000 são 8 quilocalorias, né? O quilo é 1.000. Então, vou somar mais 8 quilos. Olha só, esse número aqui é 8,25 quilocalorias, porque até aqui já foi 0,25 mais 8.000, tá? Cuidado no gráfico, vocês erram muito isso. Agora eu vou pegar esses 8.250 calorias e vou dar mais quanto? Ó, mais 10.000, que é para esquentar. Então eu vou somar mais 10.000, vou vir para cá. Vai dar quanto? 18.250 calorias. Tá como 18,25? Porque é só multiplicar por 1.000 que está aqui. Para o número não ficar muito grande aqui, né? Não ter que escrever 18.250. Bem que acabou dando na mesma, né? Faltou só um zero aqui. Não mudou muita coisa na nossa vida. Tá? E agora eu vou somar mais 54.000. O gráfico não está muito em escala, né? Porque daqui para cá é 8.000 e daqui para cá é 54.000. Aumentou mais 54.000. 54 com 18 dá 72. Então aumentou 54.000 calorias, 72.250. Então para eu pegar 100 gramas de água no estado sólido, gelo, a menos 5 graus Celsius e transformar completamente em vapor, eu fiz a conta, dá um total de 72.250 calorias, tá? 72.250 calorias e 72,25 quilocalorias. Perceba, só a nível de curiosidade, por enquanto, que pegar água no estado líquido, né, pegar gelo e fazer a fusão e a mesma quantidade em água e fazer a vaporização, eu preciso muito mais energia para fazer a vaporização. E assim acontece com todas as substâncias, preciso de mais energia para fazer a vaporização do que para fazer a fusão. Tá legal? Galera, se fosse o contrário, esses números seriam negativos, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Aqui seria menos 250 calorias, aqui seria menos 8.000, aqui seria menos 10.000, aqui menos 54.000, porque eu estaria resfriando, né? Eu teria saído de uma temperatura mais alta e estaria fazendo o processo contrário. Gente, curte aí, compartilha, dá um trabalhão fazer isso. Eu sei que muita gente está gostando.
Então vai lá, me ajuda, curte, compartilha, se inscreve, não paga nada e você não sabe o quanto você vai me ajudar com isso. Tá legal? E eu quero ajudar você. Mande comentários, peça exercício. Você me pedir exercício aqui, de acordo com o meu tempo, eu vou parar, fazer exercício e postar aqui para vocês a resolução. Beleza? Tranquilo? Galera, então é isso aí. Próxima aula foi a aula 6, aula 7 e 8. O que eu pretendo fazer? Resolver exercícios usando o que a gente já sabe sobre calor sensível e sobre calor latente. Legal? Exercício de um certo nível que a gente merece aqui, né? A gente pode passar pelos concursos tradicionais, mas questões mais interessantes, a gente pode passar por FUVEST, Unesp, né? Mas a gente vai pegar questões de AFA, SPSEX, ITA, Escola Naval e EFON, que são questões bastante complicadinhas. Tranquilo? Galera, então é isso aí. Valeu. Obrigado.